Olá a todos, aqui fala o vosso conservo Eduardo. Queria partilhar convosco a lição da Escola Sabatina. Nós estamos a falar sobre o Evangelho de João Marcos, que começa com o princípio do Evangelho. Este mesmo João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, começa por introduzir o seu livro com as seguintes palavras: princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Então, ele apresenta assim a mensagem divina e apresenta também Jesus Cristo, que é o dono da mensagem. E nesta semana abordamos como o servo de Deus, que é o Marco, tinha desistido da mensagem, tinha desistido da missão. Posteriormente, retomou então a sua caminhada, a sua missão. Porque nós, em Atos capítulo 12, versículo 12, percebemos que o João Marcos andou com Pedro e possivelmente Pedro o tenha informado acerca de muitos aspectos de Jesus Cristo. E vimos também em Atos capítulo 13 que este mesmo João Marcos andou com Paulo e Barnabé, que era o seu tio. E de forma súbita, João Marcos desistiu da caminhada. Isso encontramos em Atos capítulo 13, versículo 13. Mas em Atos capítulo 15, nós vimos a recuperação então de João Marcos, quando Barnabé sugeriu ao apóstolo Paulo que andassem com João Marcos. E isso até causou discussão entre ambos, mas aconteceu uma ligeira divisão em que o Paulo escolheu Silas e o Barnabé escolheu então o João Marcos. Mas em alguns outros textos nós vimos que o Paulo dá bom testemunho deste mesmo João Marcos. Quando nós lemos, por exemplo, segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 11, o Paulo a falar ao Timóteo: traga consigo também o João Marcos, porque me é útil também no ministério. Então, essa palavra útil, mostrando que o João Marcos, depois da sua desistência, veio então a ser útil para a vida do apóstolo Paulo. Então, destacar que a lição fala da segunda chance, porque quem deu segunda chance nessa história narrada pela nossa lição foi o Barnabé. Viu o potencial em João Marcos, então não deixou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, desistir nessa caminhada, se calhar por medo e por outras situações adversas. Mas nós devemos reconhecer o potencial de todos nós. Temos exemplos na Bíblia, destacadamente o profeta Jonas, quando foi escolhido para ir apresentar a mensagem de Deus, a mensagem do arrependimento em Nínive, e ele teve medo. Naturalmente, ele foi se escondendo, foi fugindo de Deus, mas Deus usou então a forma de o alcançar, e este mesmo profeta, mesmo fugindo, mas Senhor fez com que ele fosse engolido por um peixe. E dentro da barriga do peixe, nós conhecemos bem a história, ele orou e o Senhor então o dirigiu até ao Nínive. E ele foi poderoso nas suas palavras, que fez converter toda aquela cidade, mas primeiramente havia fracassado, né? Por ter fugido, fracassou na missão, mas depois foi então reativado por um Deus poderoso. É o mesmo que aconteceu com o nosso João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. E hoje nós estudamos esses relatos do Evangelho segundo Jesus, através dele. Ele então nos apresenta no seu livro o princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus.
A lição está boa, doce, para vermos um servo a desistir, mais tarde ergueu-se e deixou-nos então esse testemunho sobre Jesus. Importa dizer que nós também vamos testemunhar sobre Jesus. Nós também temos que contar aquilo que ouvimos pela fé, não é? Há muita gente que não reconhece o trabalho de um Deus, a busca da humanidade para a salvação. É necessário que o Evangelho eterno, conforme apresentado em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, seja então pregado. Então, amado Deus, amado amigo, vamos colaborar nesta lição para tornar ela prática para a vida de nós hoje. E o texto-chave para a nossa lição é que depois de Jesus perceber que João tinha ido preso, ele então foi para a Galileia e ao chegar a Galileia começou então a pregar o Evangelho de Deus e ele dizia: o tempo foi cumprido e o reino de Deus está próximo, portanto arrependei-vos e creiam no Evangelho de Deus. Foi a mensagem de arrependimento, de crer, e o tempo está cumprido. Era isso que eu queria partilhar com os irmãos. O que eu não pude falar, que o Senhor possa esclarecer as mentes dos meus amados irmãos. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado também por orar por esse ministério e por esse canal. Muito obrigado.